Você está enganado sobre Naruto. Isso mesmo que você ouviu, estás enganado. Se eu lhe disser que Naruto não era o garoto da profecia nem descendente de Ashura, você acreditaria em mim? E você acreditaria que nada lhe foi dado de mão beijada? Se você não acredita, venha comigo. Se acredita, venha assim mesmo. Vou dar minha opinião sobre. E não esquecendo que isso é minha opinião, não precisam levar como verdade. Como vocês não devem saber, meu nome é Black. Alguns me chamam de Shadow, mas vocês podem me chamar de Black Shadow. Se inscreva no meu canal, senão eu vou escurecer a sua família. Hehehe. Brincadeira, vou escurecer sim. Zehahaha. Primeiramente, vamos definir profecia. Sei que muitos pensam que é algo destinado a acontecer sem chance de mudança, mas essa é uma visão simplista. Vamos aos pontos e detalhes do que realmente significa profecia nua e crua. Profecia é uma previsão ou revelação do futuro, geralmente atribuída a uma fonte divina ou sobrenatural. Acho que vocês já sabem onde eu quero chegar e muitos provavelmente já sabem a resposta, mas prestem atenção nas palavras previsão e divina. O que significa previsão para vocês? Para muitos, é algo que vai acontecer no futuro e emitido a alguém no presente. E vejam a palavra divina. Como lembram, foi o sábio dos sapos que previu que Naruto mudaria o mundo ninja. Mas vejam, por que Naruto iria salvar o mundo? Por que ele era o ninja da profecia? Não, as coisas são mais difíceis do que isso. Eu sei que muitos de vocês lembram da luta de Naruto contra Neji e usam isso como argumento para criticar Kishimoto. Mas vocês já pensaram que Naruto, quando nasceu, não estava destinado a ser o herói da vila, mas sim mudou o seu próprio destino de ser mais um recipiente. Seria mais fácil pensar assim, já que Naruto sempre teve muitos motivos para ser contra a vila. É só lembrar de como terminou Gaara. O autor usou Gaara para mostrar como seria o Naruto se ele fosse para o mal. Mas Naruto não aceitou aquele destino de ser odiado por todos e fez de tudo para mudar. E vocês devem saber como os Jinchuriki são odiados por muitos e poucos conseguem mudar a opinião dos outros. É como a probabilidade. Naruto tinha mais chance de ser do mal do que do bem, mas Naruto lutou contra o seu destino e mudou tudo graças ao seu professor e amigos. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Naruto somente foi o menino da profecia porque ele lutou contra o seu destino de ser somente mais um Jinchuriki que iria conter a raposa. Então, se você vier me dizer que Naruto foi destinado à proeza, eu digo que estás totalmente enganado. Desde o clássico, o Kishimoto quis nos mostrar isso, e isso nunca mudou. Mas alguns podem dizer que ele tinha a raposa, mas vocês devem saber, né, que em toda a história não apareceu ninguém que realmente conseguiu ser um amigo para Kurama. Somente o Naruto conseguiu. E isso não era algo destinado a ele. Ele mudou o seu destino. Naruto nunca foi destinado a nada desde que nasceu, e sim lutou para conseguir o que tem. Não é à toa que o seu discurso no jutsu funciona tão bem. Entendam isso, pessoal. Agora, vamos falar do outro problema que muitos usam para favorecer Naruto, que ele é o descendente de Ashura, então tudo foi favorecido a ele. Mas se eu te disser que o Naruto não era o descendente de Ashura, você acreditaria em mim? Provavelmente não, né? E eu já digo que não sou Deus e nem um perito em Naruto, mas recentemente me peguei pensando nessas coisas e quis espalhar. E também sei que alguns canais já falaram sobre isso, mas eu quis dar a minha opinião. Continuando, o que seria realmente descendência? Ela é muito usada para definir a relação de parentesco entre pessoas ou a origem de uma família. Isso leva a crer que desde pequeno ele já nasceu com a descendência de Ashura,
mas tem algo que foi dito na obra e muitos aqui devem saber. Naruto somente se tornou descendente de Ashura somente quando Ashura reencarnou nele. E isso nos leva a pensar: o que seria de fato uma reencarnação? Reencarnação remete à crença de que a alma de uma pessoa renasceria num novo corpo após a morte física. Existem várias formas de reencarnar, por exemplo, nos bebês recém-nascidos, num corpo humano morto ou vivo. Se pensarmos no que Hagoromo disse sobre os descendentes de Ashura e Indra sempre serem rivais, leva mais a crer que eles reencarnaram em seres vivos que disputavam a mesma rivalidade do que eles. Entendem o que quero passar? Naruto não nasceu como um descendente de Ashura. Ele ganhou isso por seus próprios méritos e cumpriu as condições para tal. E qual seriam as condições? Rivalidade entre irmãos. Como sabem, Naruto e Sasuke sempre foram rivais desde a academia de ninjas e eram como irmãos de guerra quando se tornaram genis. Se eu escolher uma data em que Ashura reencarnou no Naruto, seria a sua luta no Vale do Fim. Essa parte é uma teoria. Poderia ser antes como ser depois, mas eu acredito que foi justo nessa luta que aconteceu. Então, pessoal, essa é a minha opinião. Naruto não era a criança da profecia e nem descendente de Ashura. Ele conseguiu isso por mérito próprio, e eu fico triste quando vejo pessoas o resumindo simplesmente a uma criança destinada a tudo. Se não concordaram comigo, podem deixar a vossa opinião nos comentários, eu darei uma olhada. Agradeço pela atenção. Se gostaram do meu conteúdo, deixem um like e subscrevam no canal e não esqueçam de acionar o sininho das notificações. Falou! Nos vemos na próxima, tchau!